Você se sente pertencente à sua cidade? Você sabe que isso é construído pelo diálogo? Conheça mais um pouco no podcast Maré Urbana. Maré. Para conversar com a gente, convidamos o arquiteto, urbanista e artista Renato Pontello, do Cidade Quintal. Renato, conta pra gente o que você tem feito de bom para ajudar na rotina desse grande quintal chamado cidade. Massa. Primeiramente, bom dia. Queria agradecer o convite aí, Priscila, Otávio, participação da Camila também. Prazer. Então, eu faço parte da Cidade Quintal, né, como você falou, e... Quer dizer, eu nem sei se você falou. Falei. Mencionou. A gente tem feito trabalhos assim de intervenção, ocupação, né, da cidade. A gente usa a intervenção urbana por meio da arte como uma ferramenta para estimular o pertencimento, participação das pessoas dentro da cidade, né? Basicamente é isso que a gente tem desenvolvido, assim, ferramentas, metodologias para poder alcançar e envolver as pessoas nesse processo como parte de uma ideia, né, que faz com que elas se sintam mais pertencentes, né, que desenvolvam um senso de pertencimento com a cidade ali. Legal. E também aqui conosco temos a Camila Valadão, vereadora da cidade de Vitória, assistente social e mãe, que ocupa muito a cidade. Camila, conta pra gente como que a cidade interfere na sua rotina. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, Otávio, Priscila, dizer da minha honra de estar aqui com o Renato. Parabenizar por essa iniciativa tão fundamental para a gente poder pensar a cidade, o seu uso e as suas vivências. Sou mãe, mulher negra, e vivencio a cidade de uma maneira muito particular, especialmente pós-maternidade, que isso me apresenta uma dimensão do quanto a gente ainda precisa avançar no sentido de pensar uma cidade também para as crianças e também para as mulheres, para as mães, enfim. E acredito que se a gente pensa uma cidade melhor para as crianças, a gente pensa uma cidade melhor para todos, todas e todes, né? E como vereadora, esse debate da cidade passou a comparecer de uma maneira ainda mais forte, digamos assim, na minha vida. Porque a gente recebe todos os dias inúmeras demandas, críticas, sugestões e proposições dos munícipes da nossa cidade, no sentido da gente pensar essa outra cidade. Então, como foi mencionado aí na abertura desse programa, a gente tem muitos desafios, né, para atender essas várias reivindicações. Isso mesmo. Bom, sabendo que a vivência na realidade urbana ela é conturbada, como mudar a realidade diretamente dos usuários, né? Usuários é como a gente chama na arquitetura e no urbanismo, né? Mas como mudar a vida das pessoas, né? Renato, vocês interferem diretamente no cotidiano e na autoestima das áreas urbanas degradadas. Como é que todo esse processo funciona, desde o início ao fim? Assim? Relata isso pra gente de uma forma mais aberta, pra gente compreender como é que funciona o processo, né? Bom, vou falar um pouquinho assim, de como também surgiu essa questão dentro da Cidade Quintal, né? Isso surgiu como uma necessidade da gente, né, quando a gente começou a desenvolver alguns trabalhos de muralismo e tal, a gente entendeu que a gente precisava precisávamos entender onde estávamos antes de propor qualquer coisa, né? Na arte, muitas vezes é comum a gente, quando vai submeter um projeto, submeter uma ideia. E a gente estava num processo de aprovação de um projeto e a gente, cara, eu quero fazer esse projeto lá, mas eu não fui lá, eu preciso ir lá, eu preciso estar lá, isso faz parte do trabalho, estar lá. Eu não tem condição de eu ir lá, propor uma coisa e desenvolver uma parte grande do projeto antes de iniciar. Então, eu preciso que vocês me deixem iniciar para estar e fazer isso como parte de um processo estruturado, né? E aí, enfim, conseguimos emplacar isso, porque a gente foi até uma conquista, né, nesse momento, e por fim se tornou um processo, uma metodologia que a gente aplica, né? Basicamente, trata-se de conhecer e identificar os códigos, os ícones, os símbolos, né? Conversar dos locais, dos territórios, ouvir, né? Escutar bastante. E a comunidade participa?
Sim, ela é acionada nesse processo. Existem diversos momentos em que ela é acionada de formas diferentes, né? A gente tem um processo que a gente chama de imersão, que é esse processo que a gente se dedica a conhecer o território. Então a gente vai conhecer as pessoas, vai entrevistar, a gente vai identificar quem são, quem é o morador mais velho, quem são os mais antigos, quem são as lideranças. A gente faz um mapeamento assim e vai conversando, um vai indicando o outro. Tem diversas formas que a gente usa para conseguir chegar até essas pessoas, né? E aí é um processo a gente tenta entender quais são as questões que envolvem aquele território, o trabalho, e aí desenvolve uma conversa estruturada a partir dentro desse contexto, assim, né? E aí o próprio processo vai nos dando caminhos e a gente vai avançando, né? E aí no processo também de criação, a gente também, em momentos chaves, a gente aciona pessoas, né, que a gente entendeu dentro desse processo que fazem sentido para aquele momento específico, né? Então, por exemplo, a gente identifica, quando a gente estava fazendo um trabalho na Piedade, a gente identificou ali uma questão relativa às nascentes, a gente identificou que tinham as parteiras, que era uma tradição do bairro, então a gente juntou um grupo de mães para falar. Então a gente fez um processo ali, aplicou algumas ferramentas para levantar ali questões que surgiram ali. Então a gente vai pensando e vai chamando as pessoas para dentro do processo, né? Isso é uma das formas, né? Tem outros também que envolver o pessoal na equipe. É isso que eu ia perguntar, se existe mesmo. A comunidade não participa só do processo de identificação do que precisa ser ilustrado, mas se eles participam do processo de pintura, do processo de criação com vocês. Ela participa nesses momentos que eu falei, assim, né? Não é a gente também, assim, acho que não é um processo que ele é, para ser bem franco, assim, ele é um processo, tipo, aberto, todo mundo chega, porque, assim, o processo de criação, ele é um processo de decisões, assim, e ele exige escolhas, né? Às vezes a gente vai conversar, por exemplo, na entrevista, a gente não pergunta o que as pessoas querem que pinte. A gente pergunta o que elas entendem pelo bairro, o que aquilo significa. Então, as próprias respostas vão nos dando pista do que pode ser feito, né? Você faz uma leitura sobre aquele bairro, sobre aquelas pessoas, para poder interpretar isso como arte. Exato. E devolver a elas algo que signifique alguma coisa para elas, né? Que não seja aleatório, assim, né? Sim. E ao longo desse processo de criação, a etapa de criação, ela tem momentos diversos também, né? Ela tem um processo mais de elaboração, de escolha de tema, de definir uma narrativa, depois tem um processo mais de elaboração de desenho, de estudo, paleta, né? Então ela passa por esse... E aí, nesses momentos de onde a gente está construindo uma narrativa, a gente sempre tem pessoas que a gente aciona, né? Que a gente sente aquela pessoa que se conectou com o trabalho, que tem um interesse genuíno, ou então que tem uma propriedade para falar sobre aquele assunto que a gente está tratando. E aí a gente chama as pessoas para estar junto com a gente, assim, dentro desse processo. A gente coloca elas dentro da mesa, assim, igual a gente está aqui, e vai discutindo. E isso é muito legal, porque eles trazem coisas que a gente, por exemplo, a gente não seria capaz de ter a sensibilidade de usar aquela palavra, de acessar aquele, sabe, de dar o tom, às vezes, que o trabalho acaba chegando, assim, por conta dessa propriedade que eles têm sobre o assunto. Assim. É como se a comunidade, como um todo, fosse, assim, falando na linguagem dos arquitetos, fossem os seus clientes, né? Você tem um conjunto de clientes ali. Sim. Que você tem que dar ouvidos. E não, assim... Enfim, falando do poder público, como costuma ser feito as coisas, né? O bairro X precisa de uma praça. Então tá, vamos fazer uma praça. Mas que praça é essa? Aí costuma ser feito aos moldes de uma praça genérica. E não dando ouvido àquela comunidade em si, né? Deveria, né? A política pública deveria escutar. Mas, Então, Camila, sobre essa parte das políticas públicas urbanas, a gente percebe, né, que o avanço do acesso a todos ainda caminha bem em passos lentos, né? E observando que as cidades, assim, calçada irregular, obstáculos, enfim, tudo que você vivencia também como mulher, como pessoa, cidadã.
como é possível avançar nesse tema de forma mais rápida? Assim, seria um processo educativo da cidade ou político, ou ambos? Eu acho que seria ambos. Eu penso que o Renato já deu a fórmula e o instrumento fundamental para isso, que é o processo de diálogo, de escuta sensível, sabe? Não aquela escuta que você finge que está ouvindo, que é o que você falou, eu quero uma praça, mas que praça é essa? Essa praça vai dar conta, quem são os usuários dessa praça? Serão jovens, serão mães, serão idosos? A gente precisa pensar um parquinho adaptado para crianças com deficiência aqui, a gente precisa pensar, então qual o uso dessa praça? E eu acho que a gente só consegue construir isso a partir de um processo amplo de participação popular, que pressupõe a radicalização dos espaços de poder das nossas cidades. E aí, gente, não por acaso a gente vai construindo políticas que muitas vezes não contemplam o que são essas demandas. A gente constrói equipamentos que muitas vezes ficam subutilizados, porque de fato eles não respondem àquilo que é aquela demanda inicial. Porque a gente tem espaços extremamente engessados do ponto de vista da formulação das políticas. Então, quem que formula as políticas para a nossa cidade? A gente está falando de uma administração que tem qual característica? Qual é a composição dessa administração? Qual é o projeto? Exato, é uma administração diversa. Você tem mulheres, mães, pessoas com deficiência, idosos. Representa, né, a sociedade como um todo. Né? Exato. Qual que é a composição, por exemplo, do legislativo, do parlamento, que deve ser um espaço que acolhe essas reivindicações e que vai fiscalizando e propondo. Posso dizer pela Câmara de Vitória, que é onde eu estou hoje. São 15 vereadores, dos 15, 13 homens, apenas 2 mulheres. A gente não tem nenhuma representação, por exemplo, da população LGBTI+. A gente não tem ninguém com deficiência. Então a gente tem um grande desafio, que é diversificar os espaços de poder, para que ele possa também ter um olhar sensível no sentido de acolher. Eu penso que se a gente radicaliza esses espaços, a gente consegue pensar políticas mais diversas mesmo. Porque muitas dessas demandas não comparecem, né? A gente pensa, o que chega lá? Eu fico super surpresa, assim. Sempre eu me surpreendo. Quando eu observo, por exemplo, a atuação parlamentar dos meus colegas, né? E aí não é uma crítica, obviamente, respeitando a diversidade de atuação, mas são demandas muito pontuais e imediatas, é a troca de lâmpada, é a poda da árvore, e não problematizando as políticas para a gente garantir um acesso e um direito à cidade mesmo, a todos os sujeitos que vivenciam, né, essa cidade. Então, radicalizar na formulação, na proposição, nos espaços de participação, eu acho que seria a fórmula mais adequada para a gente conseguir ter uma cidade mais plural, mais humana, enfim. Eu acho que o que você relatou foi uma situação interessante, porque isso reflete no nosso cotidiano. Essa não diversidade reflete no cotidiano da cidade, né? Então, nós temos espaços urbanos cada vez mais pesados, nossas cidades estão se tornando cada vez mais opressoras, e existe um movimento que busca reverter isso. Né? A gente busca um movimento de transformar os espaços ambientalmente degradados em recuperar, né? A gente está buscando devolver ao meio ambiente o que é do meio ambiente, né? Claro que com a intervenção para a gente poder viver, mas respeitando o máximo. E existem esses movimentos que trazem essa tona, né, do respeito à diversidade, para transformar a cidade um pouco mais interessante, né? E também existem outros movimentos que têm colocado sua voz para essas mudanças, né? E isso está direcionado para meios coletivos, isso está na cidade, né? E a gente também enxerga que também tem um movimento que enxerga os espaços físicos e enxerga uma mudança. Então a gente tem sendo praças transformadas em praças pockets, tipo, terrenos baldios transformados em praças pockets. Então a comunidade, ou por meio da política pública, a gente vê que no Brasil já existem movimentos para isso, né? Mas como é que a gente consegue enxergar? Vocês veem essa mudança vindo da cidade? Ou vocês, ainda dentro de onde vocês estão atuando, vocês enxergam que vocês, lógico, como agentes de mudança, estão enxergando que a mudança está vindo daí,
De cima para baixo ou de baixo para cima? Camila, pode responder essa primeiro. Eu sempre acho que é de cima para baixo, não querendo ser pessimista, mas eu acho que a gente tem feito movimento sim. Aliás, esse programa já é um exemplo desses movimentos, de várias iniciativas. Eu acho que a gente tem construído movimentos que vão tensionando de baixo para cima essas estruturas mesmo, mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, como eu estava mencionando. E eu não acho que esteja tudo perdido, eu acho que a gente está fazendo o movimento correto, tensionando de diversas maneiras. Do ponto de vista institucional, que é o espaço onde eu estou hoje, eu estou lá tensionando para esse outro direcionamento de cidade. Você falou, a gente estava discutindo esses dias lá e indicamos ao Executivo, a indicação é um dos instrumentos jurídicos e políticos que a gente tem pelo mandato, que faça, por exemplo, um estudo de áreas abandonadas, principalmente nas periferias da nossa cidade, né? E que construa, por exemplo, parques naturalizados. Porque há todo esse discurso, mas não dá para construir, porque esse momento da pandemia, a gente não tem recursos para fazer parques, por exemplo. Parques naturalizados muitas vezes não demandam tanto dispêndio, digamos assim, do ponto de vista do orçamento e tal. E que é uma iniciativa que contribui muitíssimo para o desenvolvimento físico, para o desenvolvimento de crianças, né? E possibilita diversas formas de brincar. Então a gente estava lá tensionando e cobrando do Executivo para que tenha medidas como essa, no sentido de trazer um olhar para essas outras áreas e para dar um significado para essas áreas da nossa cidade. Por outro lado, a gente vai tendo iniciativas da própria sociedade, que vão, por exemplo, construindo projetos, debatendo esses temas, nesse diálogo com a sociedade. E aí eu acho que a gente vai nessa confluência. Eu sou muito otimista. Acho que todos nós aqui somos. Exato. Ainda somos. Por natureza. Exato. Eu sou muito otimista de que penso que a gente está caminhando, sim, para construir um outro olhar de cidade, sabe? Eu acho assim, concordo muito com o que você falou, Camila. Eu acho que existem essas duas coisas, das duas forças, né, vinda de baixo para cima e de cima para baixo, respondendo, reagindo ou favorecendo, né? Por isso que a gente chama de leis de incentivo, né? Então, assim, existe alguém querendo fazer e existe o Estado favorecendo que isso seja feito. Eu vejo a Cidade Quintal dentro desse processo mesmo, assim. Acho que a gente conseguiu provocar algumas coisas, a gente conseguiu ter acesso e condições para executar as ideias que a gente teve, né? Eu vejo também um movimento, assim, uma tendência dentro da sociedade a um microcosmo, assim, as pessoas tentando resolver que nem essas micropraças, o Pallet Park e tal. Então são ações que a gente, tipo assim, o que eu posso fazer que eu não preciso, que eu faço sem precisar passar por uma burocracia? Como é que eu consigo fazer alguma coisa, né? Eu acho que existe percebo, assim, no ar uma certa tendência a esse tipo de ação, assim, que a sociedade tenta depender menos e propor mais, assim. E, ao mesmo tempo, eu acho que talvez o Estado esteja percebendo essas situações, e aí ele também absorve também essas tendências, né? Como o Pallet Park, ele surgiu de provocação da sociedade, né? O Pallet Park, assim, a gente... Eu falo Pallet Park, mas a ideia, o conceito, toda, né? Na verdade, a gente queria fazer algo, né? No início a gente nem sabia direito o que estava fazendo, né? Aí fui pesquisar e descobri que isso no exterior já estava acontecendo, essas intervenções na cidade, tudo. Olha que sensacional, né? Que era urbanismo tático, né? Enfim, trazer a população para dentro da discussão urbanística e botar a mão na massa para poder as pessoas se sentirem proprietárias do que estava sendo feito. E aí, enfim, isso foi um turbilhão de coisas na nossa cabeça, criamos diversas ações e foi bem legal por perceber isso, né? Não estávamos sozinhos, estava acontecendo no mundo todo. E aí depois veio Cidade Quintal trazendo mais ou menos essa mesma ideia, assim, pegada de botar as pessoas para pensarem com o trabalho artístico na cidade, ocupar. Eu vejo as hortas urbanas também um pouco dentro desse processo. E olha que sensacional, quando faz e acontece, as pessoas começam a perceber, é possível. Olha como é fundamental, as hortas urbanas. Falo de uma experiência que eu visitei recentemente, uma comunidade, que você tinha vários terrenos abandonados com lixo.
a própria comunidade fez a remoção do lixo e começou ali o plantio. No início todo mundo olhava da comunidade, meio que assim, será que isso vai dar certo? Será que isso é legal? E eles que estavam no processo de construção da horta relatam que quando começou a crescer as plantas e etc, as pessoas passam a fazer o uso daquilo, inclusive dentro da sua própria alimentação, todo mundo fala, olha que fundamental que é, olha que interessante. Então, esse movimento que vem de baixo, também ele vai tensionando aí. Como o Renato falou. Vou fugir um pouquinho do papel de entrevistadora. Então, tinha essa questão também. As pessoas, quando a gente fazia intervenções, não acreditavam que iria durar, porque o brasileiro tem uma tendência de se achar assim, ruim, que vão destruir tudo, vão acabar com tudo. Inclusive, as intervenções que a prefeitura faz, né, muitas vezes as pessoas pensam nisso, assim, tá vendo? Já tá detonado, já tá destruído. Vai quebrar, vai destruir. Daqui a pouco alguém vai pichar isso aí, a galera fala assim. Mas não, as pessoas cuidavam e cuidavam muito. As coisas se deterioravam porque eram feitas com materiais que acabam rápido. Mas elas podia, né? Mas elas cuidavam e, inclusive, do ponto de vista, assim, do poder público, se ele intervém dessa forma, quando ele escuta a população, as pessoas cuidam. Elas só destroem quando veio uma coisa de cima para baixo. Exato. E não teve, né, essa escuta. Exemplos é o que não falta, né? Porque é a construção do pertencimento, né? Se sentir parte do processo. E penso quando as pessoas se sentem parte, elas se reconhecem. E ao se reconhecer também vem o cuidado, né? Que é o que a gente está falando. Às vezes as pessoas têm uma ideia assim do poder público ou da prefeitura como todo, digamos assim, meio similar à ideia do síndico, né? Em condomínio, a galera, ninguém quer resolver nada, a galera quer ligar pro síndico e reclamar, sabe? E o síndico é aquela pessoa que começa querendo fazer alguma coisa e daqui a pouco ela já tá tipo, meu Deus, onde eu me enfiei, né? E é isso, né? A gente passa muito por isso, porque alguns projetos da Digital têm recurso público, né? E a galera, às vezes, já vê a gente como prefeitura. Às vezes a gente vem junto com a prefeitura, chega junto, não necessariamente, mas também, né? E aí você já sente assim, essa prefeitura. E aí, pô, né, às vezes é uma coisa assim, uma certa descrença, né, de que aquilo vai ser concretizado, porque eu acho que tem uma ideia também de obra pública que começa e não termina, né? Existe essa... E que isso acontece, né? E que não é algo com frequência, infelizmente, né, que acontece. Mas aí, nesse processo, as coisas vão sendo desconstruídas também, né? Bom, eu vou puxar um pouco nossa discussão agora para um lado mais macro da coisa, né? Porque a gente até agora está concentrado aqui na problemática do micro, né? Da comunidade específica, da pontual. Mas muitas cidades brasileiras compreenderam que existe essa situação da cidade mais opressora e compreenderam a necessidade das pessoas se deslocarem de um lugar muito distante para outro. Eu estou falando de grandes cidades brasileiras, no caso. E no Brasil a gente tem... que é raro, algumas exceções de cidades que já entenderam que grandes parques, grandes áreas de convivência, grandes áreas de ocupação para as pessoas fazem uma diferença e fazem uma conexão muito mais leve e muito mais prática, auxiliando inclusive na segurança pública. Curitiba, nós temos esse exemplo. Nós temos o exemplo de Campo Grande, nós temos Brasília num desenho moderno, modernista, mas ela é formatada entre parques. Os próprios pilotis dos edifícios projetados para Oscar Niemeyer, eles demonstram essa conexão da cidade com os edifícios, né? Então, do uso dos espaços públicos. A gente também tem esse movimento acontecendo em Recife, né? Então, assim, as grandes cidades estão percebendo que, como ideais, claro que a política pública, os políticos estão voltados para essa situação, estão prestando atenção nisso e dialogando com as pessoas para que isso aconteça, né? Mas como vocês enxergam esse futuro mais humano com essas ocupações para a cidade, por exemplo? A gente pode relatar a Vitória, a gente está aqui, mas como é que você enxerga isso, Camila? Você acha que por algum outro motivo? Você acha que se a gente iniciar por um processo de cima para baixo, após escutar a população, seria algo interessante? Eu penso que em Vitória a gente ainda não está nos patamares dessas outras cidades. Me parece que a gente vive, inclusive, um projeto hoje, na minha avaliação, obviamente, pode haver discordâncias, que é no sentido
posto a isso, a valorização dos espaços de vivência, a valorização, por exemplo, de outras formas de pensar a mobilidade humana dentro da cidade, a valorização de outros modais, por exemplo, de transporte para além do carro, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, há uma discussão em Vitória hoje no sentido de reduzir, por exemplo, velocidade em vias? Não, a gente caminha no sentido contrário. Há uma discussão na nossa cidade hoje no sentido da gente pensar outras modais de transporte, por exemplo, bicicleta, gente. Vitória, ela tem um potencial enorme. Gigantesco, né? Vamos falar assim. Exatamente. É uma cidade pequena, que a gente tem vias que possibilitariam, por exemplo, a gente ter uma ampla rede mesmo, vou dizer assim, uma conexão, exato. Me parece que essa não é uma prioridade hoje. Mas significa que não pode ser amanhã? Não, né? É isso. Eu acho que quando a gente vai problematizando, fazendo esses debates, a gente vai tensionando para a gente construir um outro direcionamento de cidade. A minha percepção é que a nossa cidade hoje, embora seja uma ilha com muitos potenciais, no sentido da gente pensar parques, de pensar as vivências, de pensar o transporte, a gente vem aí no sentido de pensar uma Vitória carrocrata, uma Vitória... Carrocrata, adorei. Essa eu não conhecia. Carrocrata, né? De alta velocidade, para que valorize os carros e não o caminhar, né? Assim, sim. Então, acho que é isso, assim. Vocação, digamos, não sei se é vocação a palavra, mas potencial tem, né? Sim. Eu não sou daqui, né? Eu sou do interior de São Paulo e vira e mexe eu recebo visita de pessoas, né, da minha cidade, minha família, e assim, um rolê clássico que a gente dá é pegar, eu moro no centro, né, pegar a bicicleta e ir até Cambori ali, assim, andando, e assim, sempre a galera pira, assim, porque principalmente a minha cidade é uma cidade muito feita pro carro, e cidade, né, muitas ruas, muitas vias, assim, poucas pessoas caminhando, e uma cidade de praia, ela tem essa característica, né, as pessoas estão na rua, né, isso bem marcante. E então, assim, sempre rola esse choque, assim, que eu gosto de ver, né, nas pessoas, porque num outro momento isso me impressionou também. Eu vejo uma certa tendência também, que me assusta, a uma cidade dela ficar cada vez mais elitizada, assim, os espaços de... Gentrificado, né? Isso. A orla... Né? Quando eu mudei para cá, em 2006, a orla de Cambori era outra praia de Cambori do que é hoje. Isso. Aquela praia de Cambori que eu conheci, que tinha a barraca do Loyola, o pessoal joga... Ali não tem mais, né? E aí eu vejo, assim, outras situações acontecendo. Pelo menos que eu ouço falar também, não tenho uma propriedade para dizer em que nível isso está dentro do poder público, por exemplo, de autorizações, de processo de projeto e tudo mais. Mas a orla de Vila Velha parece que, né, existe um tensionamento também para se... tirar os quiosques, coisas. E as cidades vão se perdendo com isso, assim, essa cidade mais humana, das pessoas que estão ali, que construíram aquela história. Isso Existe uma dualidade também, né, entre o processo de construir uma cidade mais agradável, fisicamente, construtivamente, aí a gente passa por reformas e revitalizações. E aí nós temos esses apps aí, né, que eu chamo de tipo, sair de uma área urbana grande que estava degradada e aí se reformou. Sim. Só que ao se reformar, isso aí é uma situação de América Latina que a gente tem que entender, né? Que é um processo realmente de uma falta de equidade. Então, assim, tem muita gente que tem muita gente que tem pouca gente que tem muita gente que tem pouco. Então, a gente acaba construindo por exemplo, uma praia, uma orla linda, né? Toda bem feita, bem resolvida. Quem é que vai ocupar esse espaço? Para quem? Quem vai acessar? E aí vem a política pública para nos ajudar, né? Então, assim, tem aquela coisa de... Não é só, talvez... A gentrificação não só faz parte do desenho também, né? Ela faz parte da política. Com certeza. Então, assim, eu acho que o lado mais forte, né? Eu sempre cito esse exemplo que Barcelona é uma cidade que ela é toda gentrificada. Até que a população de Barcelona saiu de Barcelona. Vive nos pueblos, né? Nas periferias. O centro é turismo. É todo turístico. É caríssimo você viver lá. Sim. Quando você é turista, Airbnb também deu uma... Só Airbnb, no caso, né? Então a gente tem a situação do tipo... Entrou uma prefeita nova e, claro, vem um projeto. O que aconteceu? Criou-se uma política pública em forma de legislação, que é
muito mais interessante ainda, porque você aplica isso, né? Sim. E transformou, por exemplo, que os novos empreendimentos, todos eles, obrigatoriamente precisavam ter 30% de habitação de interesse social dentro. E que os aluguéis só poderiam acontecer a cada 2 anos. Então você tira uma força dessa questão imobiliária e aí você pode reformar, porque não vai gentrificar, porque aquele apartamento que o cara comprou por 100 mil euros não vai custar 1 milhão depois da reforma, que é o que acontece no Brasil. Em Vitória, né? Se a gente pega hoje a questão dos imóveis na nossa cidade, e aí uma preocupação especial, a gente esse ano vai passar, ao que tudo indica, e eu lamento muito porque a gente está em um contexto de pandemia, o que cerceia as possibilidades de construção e participação política, processo de revisão do PDU. E isso é sério, porque como que a gente altera esse plano nesse contexto? E esses vários interesses certamente estarão disputando esse processo. A gente tem uma preocupação especial hoje, a área de manguezal, por exemplo, na nossa cidade. Vitória tem o maior manguezal da América Latina, né? Uma área que deveria passar por um processo de proteção. A gente tem comunidades inteiras que vivenciam esses espaços, que tiram do mangue, inclusive, o seu sustento. Muita gente pensa, não existe mais pessoas que tiram do mangue seu sustento. Sim, existem. Em Vitória existem essas pessoas. Existem as paneleiras, né? Que é o nosso grande ícone. Exatamente. Elas existem ainda, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma preocupação enorme com essas áreas. A gente já vem constatando na nossa cidade, por exemplo, a entrada nessas áreas de manguezal, por exemplo, que são berçários. A gente tem festas que acontecem em iates nas áreas de mangue, por exemplo, de Vitória. Então, isso é muito assustador, né? Então, acho que o processo do centro de Vitória, a gente tem aí uma reivindicação em torno do que vai ser o centro da nossa cidade, né? Assim, o que será. Então, há todo um debate colocado e a gente precisa fazer esses movimentos para que o que vai ser se direcione para uma perspectiva de cidade que a gente defende, né? Verdade. Voltando lá no início, quando você falou da questão do poder público ali ser heterogêneo, né, tudo mais, tudo isso, para mim, reflete nessa questão da gentrificação e tudo mais. Como a cidade está sendo feita por pessoas que têm uma visão, assim, digamos, apenas daquilo que ela vive, né? Ela acaba se refletindo no todo, em como é feita essas reformas no espaço público. E aí você, atualmente, legisladora, e também como mãe, tem uma outra visão, pode chegar lá dentro e mostrar a sua visão diferente do que você vive, né? Então, assim, quando você se tornou mãe, o que mudou para você a forma de enxergar a cidade? Mudou ou como que foi para você esse processo? Mudou tudo, Priscila, porque a partir disso a gente passa a reivindicar, inclusive, um conjunto de equipamentos, de serviços, de políticas que até então não estava colocada para mim, enquanto militante política, mas não como alguém que vivencia. Por exemplo, a questão dos parques, né, que é uma demanda de muitas mães. E a gente se dá conta que, olha, a gente até tem parques na nossa cidade, geralmente nos bairros de classe média. Se a gente vai nas periferias, você falou da Piedade. Piedade não tem um parquinho, não tem um escorregador, não tem absolutamente nada do poder público. Você tem ações da sociedade, por exemplo, mas do poder público não tem. Então, a gente, a partir da maternidade, eu começo a perceber o quanto essa cidade é difícil para caminhar, o quanto essa cidade não tem espaços que acolhem crianças, bebês, não tem espaços que possibilitam o desenvolvimento, que possibilitam o brincar que é um direito, que é fundamental para o processo de desenvolvimento, não é sequer entendida como uma política pública. Então, quem acessa o brincar na nossa cidade? Quem acessa diferentes formas de brincar? E o que a gente tem? A gente tem basicamente escola, como se a escola fosse o único espaço, digamos assim, para crianças e bebês. E, obviamente, uma escola que também não vai contemplar, né? Então, a gente poderia ficar aqui fazendo um longo debate. Escola de tempo integral, porque, de fato, você tem um conjunto de políticas muito limitadas para possibilitar. O que a gente tem na área da cultura, por exemplo, enfim. Então, a maternidade apareceu na minha vida mais uma dimensão política, daquilo que a gente tem que lutar e brigar, porque a maternidade vivencia
Ser mãe faz com que a gente vivencie a cidade, né? E faz com que a gente possa reivindicar também. Eu vou levar meu filho num parque, eu não tenho um espaço para trocar, porque não tem sequer um fraldário. Onde a gente tem um fraldário decente na nossa cidade? Num shopping, talvez, né? Entrar num restaurante, né? Exato. Público não tem. Que Então, atenda realmente de forma assim, a todos, não tem. Então, isso faz com que mães, por exemplo, basicamente decidam ir para shoppings, porque é onde você tem, às vezes, uma área para brincar, é onde você tem uma facilidade um pouco melhor para o transporte e é onde você tem o espaço de... Então, assim, a gente tem muitos desafios. Uma das nossas brigas, inclusive, dentro do mandato, e a gente já deliberou que no mês de outubro a gente vai fazer uma fiscalização em todas as praças e vamos visitar as comunidades em que muitas não têm, por exemplo, espaços como praças e parques. Estou dando esse exemplo, mas a gente poderia ficar aqui pensando em vários outros. As bicicletas, que a gente estava falando aqui agora, não tem cadeirinha. Uma mãe não pode pegar uma bicicleta, por exemplo, do Bike Vitória, que a gente já sabe que é limitada, que não atinge a toda a cidade, que está em uma área específica, etc. Mesmo essa, não tem cadeirinha. Então, a gente não consegue, por exemplo, andar com os nossos filhos. Sendo que muitas mães utilizam bicicleta com seus filhos. E o que faz, né? Então, a gente tem muitos desafios para poder pensar essa cidade. E para isso, a gente precisa de mais mães na política. Isso é outra coisa. Muito bem, né? A política hoje parece incompatível com a maternidade, pelas condições mesmo. E a gente precisa de mais mãe na política para poder reivindicar essas questões também. Bom, se a gente sair da esfera, né, já que você comentou tanto dessa esfera, dessa sensação de bem-estar e poder ter um apoio que os espaços privados nos dão, né, e dão para as mães, como vocês enxergam, até para a gente poder já indo encerrando, né, nosso debate de hoje, como vocês enxergam a política, a segurança pública e a ocupação? Eu estou tirando disso porque você relatou a situação do shopping. O shopping é nos vendido como uma área segura, uma área que você vai para ali para se divertir e seu filho vai estar ali seguro e tal. Mas a gente tem isso na área pública, a gente tem os espaços públicos, claro que não dá garantia, não nos dão o apoio e a garantia que a gente precisa, mas se os nossos espaços fossem ocupados, nossa segurança pública seria diferente? Eu acredito muito que sim. Eu me lembro muito claramente, eu acho que vocês também, da greve da polícia que teve, que foi muito marcante, né? E eu lembro que a insegurança, ela partia da sensação de segurança, não da insegurança em si. Não que não houveram assaltos e crimes que aconteceram, mas eu lembro que o pânico estava na cara das pessoas e isso automaticamente já gerou uma tensão. Você olhava para as pessoas e encontrava amigos andando na rua com um pau na mão, né? Com medo de, sei lá. E também essa situação dos crimes aconteceram pontuais nas áreas de periferia, que na verdade democratizou-se a violência, a sensação de violência, porque a gente, por exemplo, que mora em bairro nobre da cidade, a gente só viu o paradeiro. E houve assim tipo, tá perigoso, aí ninguém vai, aí ninguém foi, aí de repente ficou vazio. Que é a sensação, né? Que é o medo, né? O vazio que gerou insegurança no fim. Eu moro na periferia, e então a experiência foi completamente diferente, né? No sentido de que as praças ficavam cheias até tarde. Na verdade, o maior incômodo nosso era com o som alto, assim, na praça, né? De fato, a sensação era diferente, né? Então, porque eu acho que tem a ver também com o que é o debate da segurança, que é extremamente complexo. E penso que ele é feito sempre da pior forma possível, que é associar a noção da segurança aos agentes da segurança. Sim. Então, o que te traz segurança? Você vê um carro da polícia passando, mas não é todos que sentem essa sensação de segurança quando vê um carro da polícia passando. Isso é outra coisa, né? Então, penso que a gente tem o desafio de avançar na segurança entendida como um conjunto. Sim. A segurança tem a ver com a ocupação da cidade, tem a ver com o fato, por exemplo, da gente ter não vias rápidas, vias em que a gente tenha bicicletas, em que a gente tenha pessoas circulando. Porque o que são as vias rápidas? A gente pode pegar um exemplo concreto.
aquela avenida Adalberto Simão Nader, que inclusive fica ali perto da região onde eu moro. É uma avenida que passou por um processo de reforma por conta da nova entrada do aeroporto e virou uma avenida de pista rápida. Todos os imóveis ali estão à venda. Nada fica aberto ali, tudo fecha, você não tem vida mais naquele espaço. Sendo que na parte de dentro é uma comunidade, né? Então a gente tem um impacto ali na região com essas alterações que ainda não estão sendo mensurados. Então se a gente pensa a segurança como iluminação pública, como ocupação dos territórios, das áreas abandonadas, terrenos baldios, como ocupação das praças. As praças deveriam ser seguras para a gente ficar até tarde da noite. E não que alguém venha dizer, o que você está fazendo na praça aqui meia-noite? Eu estou ocupando a cidade. Se esse é o horário que é melhor adequado para mim, então que eu possa ocupar ele em diferentes horários. Então a gente tem um debate complexo, que é superar essa noção de que a segurança pública só quem faz é a polícia, ou que esse debate é propriedade dos agentes da segurança. Eu, como assistente social, quero debater segurança pública. Penso que vocês da arquitetura devem debater segurança pública. Porque quando a gente democratiza essa área que hoje é centralizada em únicos agentes, é que a gente consegue pensar ela de uma maneira mais ampliada. Esse debate não é simples, porque se a gente vai nas comunidades, o que as comunidades pedem? Polícia, policiamento. Eu quero polícia aqui, eu não quero praça funcionando até tal hora, eu quero polícia por conta da sensação de segurança. Não que a polícia não cumpra um papel relevante, né? Eu não estou dizendo isso, mas eu estou só dizendo que a gente precisa ampliar mais esse debate da segurança. Eu comecei a falar da questão da polícia justamente por essa questão da sensação, né? Que eu acho que ela é formada por essa série de comportamentos que é de estar na cidade ocupando, né? Porque você se sente seguro onde tem gente, né? Não onde tem polícia. Exato. Depois que você circula no centro, nos lugares onde tem gente o tempo todo, aí à noite você se sente inseguro porque não tem ninguém, mas de dia você está tranquilo ali. Né? Então é muito comportamental, assim, é muito um ciclo vicioso, né? Que se você não favorece, não estimula... É um medo, né, imposto, né, também na gente, né? Foi o que a Camila disse. Cultura, né, da violência. Colocou-se a segurança nas mãos dos agentes, né? E a segurança ela é muito mais ampla. A cidade, enquanto democraticamente, né, dividida e funcionando, ela se torna muito mais segura. E é tão injusto, né, você atribuir a segurança só aos profissionais da segurança. Os policiais, por exemplo. Você gera para eles também, né? Injusta com eles. Você traz uma sobrecarga para esse profissional como se ele fosse super-herói. Ora, é óbvio que se eu tenho uma área escura, um terreno baldio, uma rua deserta, você tem nitidamente ali um cenário propício a violências. Então você acaba sobrecarregando esse profissional com um conjunto de demandas que seriam solucionadas por um outro viés. E aí talvez nós teríamos uma polícia atuando mais nos processos de identificar crimes, de identificar... Inteligente. Isso, exato. E não com essa sobrecarga que a gente identifica nos profissionais da segurança. Isso vem como um aliado, né, da própria segurança, né? Essa infraestrutura, essa condição urbana, né, de convivência, né, de equilíbrio. E aí essa questão das políticas públicas até que cuidam da gentrificação e tudo nesses espaços vazios que, querendo ou não, são reflexos dessa gentrificação, que é essa reforma da via, né? Então, essa série de condições que precisam, né, de situações que precisam ser, que eu acho que é poder do Estado, sim, mediar e controlar, né? Criar condições para que a gente consiga não ser levado deliberadamente pelas escolhas que muitas vezes são feitas por pouquíssimas pessoas. E às vezes a gente não consegue prever todos os impactos, né? E a gente se vê vivendo os impactos e aí precisa criar um mecanismo para... Precisamos democratizar mesmo, né? Emílio Maricato, arquiteto e urbanista, fala muito isso. Tipo, a forma mais fiel da democracia vai acontecer na cidade. Então, é na prefeitura que se faz a democracia acontecer. Então, se você tem uma democracia, uma cidade democrática, você vai ter uma prefeitura aberta, uma prefeitura com diálogo, uma prefeitura que vai à comunidade, às comunidades, que dialoga com a cidade, que executa projetos e fiscaliza projetos para a própria cidade, não simplesmente em torno de um único projeto, né? O projeto precisa fazer parte desse diálogo. Essa frase dela, para mim, ela é a mais interessante.
Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso quintal chamado Cidade, que está aí na nossa frente, cheio de páginas em brancos, regras e pessoas buscando viver com mais qualidade de vida. Se você vive num bairro com saneamento básico, calçadas adequadas, respeito ao pedestre e ao ciclista, arborizado e com acesso à educação, saúde e lazer com proximidade, você é um privilegiado e que, infelizmente, morre de medo da violência urbana. Fantasma esse que ronda seu dia a dia e que o impede de usufruir muito mais do seu entorno ou visualizar melhorias para ele. E se te falta todas essas coisas no seu bairro, temos que ir à luta para democratizar essa cidade, democratizar os espaços de poder também e criar melhores ambientes urbanos, espaços públicos para todos. Obrigado, Camila. Obrigado, Renato. Obrigado a você. Foi ótimo essa participação ilustre aqui hoje. Obrigada, passou super rápido, né? Eu ficaria aqui conversando. Ficaria aqui conversando mais um tempão. Ótimo, obrigada pela oportunidade. Bom, esse foi o segundo episódio do Maré Urbana. Muito obrigado por acompanhar. E semana que vem tem mais com o tema Como a gente chega lá. E nos acompanhe nas redes sociais, curta o Instagram @maré_urbana para saber os detalhes das próximas edições. Segue o Cidade Quintal aí também, @Cidade Quintal. Isso aí. Estamos lá também. Um abraço. Abraço, gente. Valeu, Abraços e obrigada, gente.